Vamos acalmar os nossos corações e fazer um pouquinho de silêncio. A palavra de Deus nos diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Vamos todos fazer a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Curvem suas frontes, vamos fazer juntos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, eu sinto realmente, se é que podemos falar orgulho santo, não é? Mas a dedicação dos membros dessa igreja, de todos os seus departamentos, a fidelidade e a maneira como eles têm procurado servir ao Senhor nas diferentes áreas da vida da igreja. Quero dar as boas-vindas a todos os nossos visitantes, estou vendo muitos visitantes. Hoje, um dia alegre, estamos comemorando o Dia das Mães. Ontem tivemos um trabalho também excepcional, um trabalho do elemento feminino, das presbiterianas e suas amigas aqui no nosso templo. Mas nós não poderíamos concluir esse trabalho sem dizer uma palavra às mães e também orar em favor de todas as mães, especialmente aquelas que estão sofrendo nesse dia. Eu vou ler um versículo da palavra de Deus que está lá no livro do Gênesis, capítulo 21, versículo 17. Livro do Gênesis, capítulo 21, versículo 17. Ou melhor, vamos ler até o versículo 20, 17 a 20. Gênesis 21, 17 a 20. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí de onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Nós destacamos aqui a expressão que diz: que tens, Agar? Que tens, Agar? Estive pensando nesse Dia das Mães, em algumas mães que a Bíblia nos apresenta, mães excepcionais. Entre elas se destaca Maria, a mãe de Jesus. Mas eu gostaria de lembrar de uma mulher que, a meu ver, foi injustiçada. Ela se chamava Agar, era uma egípcia, e era uma escrava, e vivia juntamente com... era uma serva de Sara, esposa de Abraão. E Deus havia prometido a Abraão que ele teria um filho, mas já havia chegado a velhice. Então sua esposa Sara, ela quis dar um jeito, talvez duvidando, para que Abraão tivesse um filho. Um filho era muito importante naquelas circunstâncias, mesmo sendo filho de uma escrava, se tornava um filho legal. E, na verdade, ela ofereceu a sua escrava, Agar, para que concebesse de seu marido Abraão, e ela teve o filho, que nós sabemos que é Ismael. Todos sabem que Abraão é o pai, tanto dos hebreus, quanto dos árabes. E Sara é a mãe dos hebreus, e Agar é a mãe dos árabes, de Ismael.
E o nascimento desse menino Ismael trouxe muita dificuldade, principalmente porque depois Deus cumpriu a sua promessa, diferentemente do que pensava Sara. E Ismael, numa das festas, quando o menino foi desmamado, era uma ocasião muito importante, quando se desmamava uma criança, quando Isaque foi desmamado, filho de Abraão e Sara, Ismael, que já era um rapazinho, ele zombou de Isaque. E Sara, que já havia sido desprezada por Agar numa outra circunstância, e já havia despedido, havia fugido, agora Agar colocou que não queria mais a presença dessa escrava Agar, e Abraão a despediu, a mandou para o deserto. Deu a ela apenas um odre com água, alguns pães, e ela saiu, diz o texto, vagueando pelo deserto, com o seu menino, e terminada a água, ela colocou o menino em determinado lugar, debaixo de um arbusto, para não ver o seu menino morrer, e ficou a uma certa distância. Mas o anjo do Senhor, eu creio que aqui é uma teofania, Cristo, ele disse a Agar que não temesse, que Deus ouviu a oração do menino, que Deus ouviu a oração do menino. Eu não tenho muito tempo aqui para explanar o fato, mas é que Agar sofreu profundamente pensando que seu filho Ismael haveria de morrer. Ela o deixou para morrer. E as mães, elas têm derramado muitas lágrimas pelos seus filhos quando estão na iminência da morte, quando estão doentes. Eu acho que todos nós nos lembramos das nossas mães, quando pequenos, os cuidados que elas tinham para conosco. Quando os nossos filhos estão doentes, quando eles são desobedientes, e tudo isso aconteceu por aquilo que às vezes é próprio de um adolescente. Hoje eles falam do bullying, né? Mas magoou profundamente a Sara, que já vinha realmente entristecida com sua escrava. Mas o fato é que Agar, como mãe, ela derramou lágrimas e ela ficou triste na iminência de perder os seus filhos. Deus não permitiu algumas coisas a Sara. Não permitiu que ela usasse palavras duras, né? Que ela usasse palavras duras. Já ela teve que se humilhar anteriormente perante a sua serva. Deus disse: volta para a casa da sua senhora. O anjo não liga a Agar a Abraão, mas a Sara. E muitas mães hoje também têm derramado lágrimas e têm regado as suas orações quando seus filhos estão feridos e quando estão depressivos. Hoje a depressão tem atingido não só pessoas idosas, mas também adolescentes, e muitas mães têm sofrido nesse sentido. Muitas mães esperam anos por filhos ingratos. Tem esperança que o filho mude, e alguns pensam até que não mudam, né? Porque nós somos fruto da nossa genética, do meio que nós vivemos, é quase algo mecanicista, mas nós cremos que Deus intervém, que Deus pode mudar as coisas, que o homem não é apenas estímulo e resposta. E muitas mães estão preferindo que seus filhos mudem. Eu creio que as mães não gostariam de ganhar, talvez, os presentes que ganham, aceitam os presentes, mas elas prefeririam um presente muito melhor, que é ver a mudança dos seus filhos, é ver os seus filhos aos pés do Senhor, seus filhos convertidos no caminho da santificação. E Agar clamou, derramou lágrimas nessa situação. Deus fez uma pergunta, porque, na verdade, como nós pensamos, ela, a meu ver, era injustiçada. Ela era escrava, ela foi levada àquela condição, e também ela foi injustiçada por um homem de Deus. Ela viu muitas vezes, quem sabe, Abraão orar, conhecia os seus pontos fortes, seus pontos fracos, mas Abraão a colocou para fora. É claro que Deus permitiu, e Deus até orientou nesse sentido, porque, na verdade, a bigamia nunca deu certo na história. Até hoje nós temos problema, inclusive árabes e judeus, por causa do problema da bigamia.
E ela foi naquela situação. E ela havia participado desse erro. Às vezes, nós sofremos as consequências de erros que nós praticamos e de erros que as pessoas praticam e nos colocam. Agar foi colocada no deserto, foi empurrada para o deserto. O deserto é um lugar que nós sabemos, no grego é a palavra anidro, né? A negação, hidro, sem água. Mas muito mais que isso. No deserto as noites são frias, durante o dia o sol é causticante. A solidão dos que caminham pelo deserto, os perigos. E diz o texto que ela vagueava. Quantas mães hoje estão também num deserto, se não num deserto físico, num deserto existencial? Às vezes abandonadas com seus filhos. Hoje tem sido o inverso. Muitas mulheres também abandonam seus maridos, há pais que criam seus filhos. E nessa situação, ela é agora surpreendida que o anjo diz: Deus ouviu a oração do menino. Interessante que o deboche do menino em alguma ocasião, e menino já tem responsabilidade, não é? O menino colocou a mãe e a si próprio numa situação difícil, mas a oração do menino também libertou a ambos e ajudou a ambos. Deus ouviu a oração dos meninos. Nós não podemos menosprezar a oração dos meninos e o ensino das crianças. Os professores têm que ensinar as crianças até verem sair uma lágrima dos seus olhos, e eles entenderem realmente quem é Jesus, o que Jesus fez por eles. Não é a igreja um momento de entretenimento. Nós temos nossos momentos de entretenimento, de alegria, mas temos momentos também de muita seriedade, porque Deus ouve as orações dos meninos. Eu fico emocionado ao ver as nossas crianças. Sou grato a Deus pelo departamento infantil, pelo trabalho que há anos vem sendo realizado. Mas Deus pergunta a essa mãe para que ela aprendesse da sua fidelidade. Foi dada a ela no deserto água e também para que ela pudesse sobreviver. Abrindo ela os olhos, viu ela um poço de água, e indo a eles encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Ela havia dito antes que Deus é um Deus que me vê. E aqui o texto também diz: que tens, Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Deus está vendo o menino orar, está vendo a cada um de nós, onde nós estamos, como estamos nos sentindo. Deus está vendo todas as coisas. Quando Deus pergunta a Agar: que tens, era uma dor terrível. Eu creio que não há dor maior do que ver um filho morrer. Cada um sabe realmente qual é a sua dor. Eu sei que todos nós estamos felizes ao ver as crianças nesse momento, mas numa comunidade como a nossa, nós temos mães que estão alegres e mães que estão tristes. A tristeza faz parte da vida de muitas mães e de todos nós. Mas quando Deus pergunta: que tens, Ele dá a oportunidade de nós expormos a nossa dor, E eu creio que as mães devem também confiar em Deus. Embora ela tivesse jogada naquele deserto, como muitas mães estão aí sem rumo, né, abandonadas, preocupadas com seus filhos, com a situação, com as crianças, Deus viu exatamente onde ela estava e ouviu a oração do menino. Deus ouve as orações. Há muitas dores nesse mundo. Eu mesmo não quero mais estar falando das dores, porque recentemente eu tive uma das dores mais fortes fisicamente. E não pensei que tão breve eu teria uma dor tão forte, que não era uma dor física, era uma dor da alma, de sepultar meu irmão mais jovem, né? Meu irmão caçula. E foi realmente uma coisa muito dolorida. Nós temos que aprender, meus irmãos, da nossa dor, a enfrentá-la como cristãos, não mascará-la. E devemos realmente, às vezes, como adultos, nós não temos essa condição, mas até a criança tem. Às vezes nós, como adultos, ficamos assim, anestesiados, duvidosos,
Mas aquela criança, era um menino, Ismael, pai dos árabes, que diz que cresceu, se tornou flecheiro. Ele orou, e Deus então corrigiu um problema que aquele menino havia feito, que foi de zombar, né, de Isaac, que era o filho da promessa. Nesse dia, nós queríamos dizer a todas as mães que estão no deserto, e eu sei que muitas estão felizes hoje, mas muitas gostariam de ganhar um presente dos seus filhos, um abraço, gostariam de uma mudança radical da vida dos seus filhos, principalmente que seus filhos colocassem como prioridade os caminhos de Deus, porque o que vale a pena realmente é isso, porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que as mães que estão doridas, como essa mulher Agar, como essa escrava, que foi levada para a circunstância, ela foi dada para conceber um filho para Abraão, para remendar uma situação do ponto de vista humano. Ela era escrava, ela era egípcia, mas ela aprendeu realmente a fidelidade de Deus. Deus é um Deus que nos vê. Deus ouviu a oração dos filhos. Eu creio que os filhos também devem orar pelos seus pais. Às vezes é muito pouco que um filho pode fazer pelo seu pai. Talvez até ele não goste de estar numa reunião como essa. Mas ele pode pensar, mas meu pai gosta que eu esteja lá. Então ele deveria estar presente. Ele deveria procurar alegrar os seus pais, principalmente a sua mãe, porque nós não sabemos até quando nós estaremos juntos. O tempo realmente, neste aspecto, ele é imprevisível. E todo relacionamento é importante, principalmente o relacionamento de uma mãe e de um filho. Agar derramou lágrimas, e muitas mães têm derramado lágrimas por palavras duras de filhos desobedientes, ingratos, inconsequentes. E nós desejamos nesse dia que aquelas mães que estão felizes continuem felizes. Aproveitem realmente esse dia, aquelas que têm seus filhos próximos, seus netos, e aquelas que estão tristes, às vezes estão numa situação tão desesperadora quanto a escrava Agar, que foi levada para aquela situação, que foi empurrada para aquela situação, que foi mandada para o deserto para ir a perecer, vagueando, mas Deus teve misericórdia. Deus ouve as nossas orações. E eu gostaria nesse instante de fazer uma oração por todas as mães aqui presentes, e vou me dirigir especialmente àquelas que estão sofridas. Eu gostaria que todas as mães ficassem em pé nos seus lugares. E gostaria também de orar pelo casal, nosso regente, não é? Jair e sua esposa Lucélia, que hoje estão completando, que no dia 4 de maio completam 20 anos de casamento. Eu gostaria que de 25 anos, 35 anos, né? Estou diminuindo, né? Jair, cadê o Jair? Vem aqui à frente, né? Lucélia, 35 anos. Pela manhã nós oramos pela Josi e pelo Lauro também, que completaram aniversário de casamento. Então vamos orar pelas mães e também por esse casal fiel, né? Companheiros no trabalho, Jair e Lucélia, que completam 35 anos de casamento. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, damos-te graças pelas nossas mães, pela memória que temos da bondade, e sentimos, Senhor, que nem sempre fomos filhos, ou fomos os filhos que deveríamos ter sido. E nesse dia, Senhor, que muitas mães estão alegres, nós alegramos, Senhor, com elas, porque elas podem viver uma vida feliz, abençoada, mas muitas mães estão entristecidas, como Agar, que via seu filho numa situação desesperadora. E quantos filhos, ó Deus, têm trazido tristeza para suas mães. Mas assim como o Senhor ouviu a oração do filho, o Senhor ouve também a oração das mães, e pedimos, Senhor, que transforme, Senhor, esses relacionamentos, para
a felicidade, ó Deus, dessas mães, desses filhos, dos lares. Agradecemos, Senhor, pelo lar da Lucélia e do nosso irmão Jair. Eles têm sido um exemplo de fidelidade, de companheirismo no teu trabalho. Que tu os guardes e abençoes juntamente com seu filho Flávio, sua nora e a todos nós. Aceita, ó Pai, a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.